uma tuberculose do pulmão direito. Um outro indivíduo tem a tuberculose do pulmão esquerdo. Um outro indivíduo tem a tuberculose nos dois pulmões. Um outro tem a tuberculose na pleura. Um outro tem a tuberculose no rim. Um outro tem a tuberculose na suprarrenal. Um outro tem a meningite tuberculosa e vai por aí afora. A causa não é a mesma? Por que essa discrepância? É dela que depende? Como é que nós vamos dizer? Quer dizer que no primeiro caso, o bacilo da tuberculose tinha raiva do pulmão direito. No segundo caso, tinha raiva do pulmão esquerdo. Isso é uma sorriso. Tá? Bom, essa questão do locus menor de resistência, do órgão sensível, é coisa tão velha que existe na mitologia de todos os povos e existe no folclore de todos os povos. A coisa mais banal, mais conhecida, é a história de Aquiles, o herói da guerra de Troia. Ele, quando nasceu, a mãe o segurou pelo calcanhar e o mergulhou na lagoa Estígia, cujas águas determinavam a invulnerabilidade do indivíduo. Ele cresceu, se desenvolveu e tal e coisa, o indivíduo era um guerreiro, sempre invulnerável. Porém, um dia, Paris, que segundo outro teria sido Apolo, acertou-lhe uma seta exatamente no calcanhar, que por ter sido por onde a mãe o segurou, não foi molhado pela água. Ali ele não era invulnerável. Então, isso é um simbolismo, é uma beleza que só mesmo a mitologia grega podia dizer umas coisas dessas, indicando que todo indivíduo tem o seu ponto sensível que mais dia, menos dia vai levá-lo à morte. Tá? Na mitologia alemã, sabe que alemão é guerreiro. Então, havia um dragão que vigiava o famoso ouro do Reno. Então precisava dar cabo do dragão. Então Siegfried, o grande guerreiro, se incumbiu de dar cabo do dragão. Encontrando-se com ele, lutou com a espada e conseguiu ferir no pescoço, que era o único lugar vulnerável do dragão. Então começou com aquele sangue a jorrar, e uma voz disse: banha-te nesse sangue e ficarás invulnerável. Ele imediatamente tirou a roupa, colocou-se debaixo do chuveiro. Quando ele fez isso, caiu uma folha de tília e pregou aqui nas costas. Esse local não foi molhado pelo sangue. Mais tarde ele recebeu uma lança exatamente nesse ponto. É o órgão sensível, é o órgão de choque. Então isso significa o seguinte: cada um de nós, cada indivíduo tem o seu ponto sensível, o seu locus menor de resistência, que mais dia, menos dia, vai levá-lo à morte. Então, no dia que nascer o indivíduo, com todos os seus órgãos perfeitos, como aliás todo mundo se julga, esse indivíduo nunca vai ter nada e também nunca morrerá. Então, toda a patologia é muito simples. Então, estão vendo, a causa não interessa, porque a mesma causa vai determinar o que poderá acontecer desde que o indivíduo tenha o seu órgão sensível ou órgãos sensíveis. Não precisa ser um só, precisa ser mais de um. Então isto, toda a patologia se baseia nisto. Muito bem. Todo mundo sabe perfeitamente por que a medicina varia tanto. E por que ela é tão difícil. Não existe dois casos iguais de medicina, nem pode existir. Então é o seguinte: se o indivíduo, uma causa muito elementar, produz uma coisa muito séria, ele pode levá-lo até a morte, na maioria dos indivíduos isso não acontece. Então aconteceram coisas assim na medicina, por exemplo. Um dia, o Roberto Koch, que havia descoberto já o bacilo da tuberculose, se apresentou na Academia de Medicina de Berlim
para demonstrar a causa do cólera morbus, que era o vibrião colérico. Apresentou lá, tal e coisa, mostrou as glândulas, tinha no microscópio, viram aquele... Mas havia lá um outro médico que sistematicamente ele combatia Koch, era Pettenkofer. Pettenkofer disse, bom, eu vou provar que essa tolice de Koch, querer mostrar o vibrião colérico, pegou a cultura que o Koch tinha apresentado lá na reunião e bebeu. E daí por diante, todos os dias ele se apresentava a Roberto Koch. Dizendo, me mostre o cólera em mim. E é claro que não aconteceu nada. Bom, aí então um assistente do Pettenkofer quis mostrar a mesma coisa, e tomou também a cultura. Ah, mas esse teve o cólera, ficou uma beleza, e não durou nem uma semana, viu? É claro, que foi pro cemitério direitinho. Sim. Sabe que tolice? Então, todos compreendem também por que quando há uma epidemia, não é toda a população que é comprometida, nem tampouco não é toda a população que morre em consequência dessa epidemia. Então, porque isso varia de indivíduo ao outro, cada um de nós tem o sujeito defensivo diferente de outro. Não é? Mas, de qualquer modo, Deus está, é sempre o órgão sensível que está funcionando. Bom, eu tinha muita mais coisa para falar, mas eu vou dar um pulo muito grande apenas agora para lhes mostrar o seguinte. A anatomia patológica só tem importância quando interpretada à luz dessas reações do organismo. Apenas por curiosidade, eu vou lhes fazer mais uma pequena demonstração aqui. Esse aqui. Segura aqui. Isso, Eu estou mostrando aqui um corte histológico de miocárdio, isto é, de coração. Tudo normal. Tudo normal. Porém, está vendo essa pipa aqui, ó? Está com todos os pontinhos pretos dentro. Isso aqui são leishmanias. Isso aqui é a forma leishmania do Trypanosoma cruzi. Não tem nada. É normalzinho. Vem? Vamos seguir? Por quê? Ah, agora que veio isso aqui, puxa vida, está vendo? Eu pus fora de lugar aí. Só apenas consegui fazer um parênteses aqui. Isso aqui é um indivíduo que deu entrada na Santa Casa com uma cólica abdominal. Urrando de dor uma cólica abdominal. Então foi feita a urografia, porque uma cólica abdominal assim, tremenda, deve ser um cálculo renal. E aqui, ele tinha 2 ureteres, 1 e 2. Bom, mas o que tem que ver isso com a dor? Tem que ver nada. Claro, né? Mas olha aqui, ó, a espina bífida. Era devido a um fenômeno de hipersensibilidade das raízes nervosas. Isso que determinava a dor. E os ureteres duplos aqui, um achado de exame só, de mais nada. Não tem importância nenhuma. Era isso que tem importância. Era a espina bífida, mostrando então as alterações das raízes medulares, aí que por isso era o bloco que nós mesmo tempo. Vamos seguir. Esse aqui devia ter visto. Isso aqui é o mesmo, é o caso de 2 ureteres, tá vendo? E aqui a espina bífida, muito bonita aqui, e aqui. Nem tem arco vertebral. Bem. Esse é o princípio fundamental de patologia. Quando o antígeno está livre, não há reação, ou então uma reação ligeira, totalmente inespecífica. Quando se dá o choque anticorpo antígeno, aparece então a reação inflamatória, que pode ser uma série de específica. Isso se chama lei elevador. Então é por isso que, se alguém procurar um laboratório de microbiologia e fizer uma cultura da sua saliva, é conforme já lhe disse.
na Santa Jacaré, não é? Está toda a bacteriologia lá. Mas ele não tem nada na boca, como é que é isso? Exatamente como eu disse, saliva. Então não há reação, não há coisa nenhuma. Não, pode parar. Muito bem. Então, é o seguinte, tudo que se passa na medicina é fenômeno de hipersensibilidade. E como eu já lhes mostrei a importância do sistema retículo endotelial, conforme eu lhe disse, o sistema retículo endotelial é que faz e realiza a fórmula sanguínea. Então, o que acontece? É que o exame hematológico é o exame mais importante, vamos falar melhor, é o único exame que tem valor na medicina. Por quê? O exame hematológico representa um espelho do nosso organismo. Porém, precisa saber ler. Se não souber ler, é inútil pedir exame. Porque geralmente os médicos querem que o laboratório lhes dê a solução do caso. Não dá coisa nenhuma. Então faz o exame hematológico e o exame hematológico vai dizer as coisas. Então, recentemente, eu vejo o exame hematológico de determinado diagnóstico. E mostro que o exame hematológico de igual não é possível. Para ser isso, o exame hematológico tem que ser assim, assim, assim. E se mais exame hematológico está mostrando isso, não pode ser isso, só pode ser outra coisa que é isso. Por quê? No exame hematológico, olha aqui. Todo mundo faz exame hematológico para ver se tem anemia, se não tem anemia. Isso não me interessa. Porque se tiver anemia, então, se não tiver, tanto melhor. Mas o que tem importância é a série branca. Na série branca, nós vamos encontrar os neutrófilos. Os neutrófilos apresentam dois aspectos, os segmentados e os bastonetes. Depois nós temos os antinófilos, os basófilos, o linfocito e o monocito. Muito bem. As proporções são mais ou menos assim. Os segmentados, 60%. Os bastonetes até 5% no máximo. Nós vamos deixar por 3%, que está muito bom. Os eosinófilos estão no máximo 3%. Os basófilos no máximo 1%. Geralmente é 0,5% ou 1%, mas não está muito importante a basófilo. Linfocito é 25%. E monocito 6%. Mais ou menos isso, né? As pequenas variações qualquer um tem, coisa perfeitamente natural. Muito bem. Toda moléstia se instala numa fase anérgica, que é representada pelos... A alergia é representada pelos eosinófilos e basófilos. Só que basófilos não dá confiança porque é muito pouco. E os eosinófilos têm importância. Então, como a moléstia se instala na fase anérgica, em energia não há eosinófilo, então fica 0%. Porém, o linfocito está firme. Linfocito e monocito que indica a imunidade está firme. Muito bem. Se, por exemplo, o indivíduo nasceu esse exame hematológico, caiu o eosinófilo a 0, subiram os pigmentados, número acima de 60%, vai 70%, 80%, né? E os linfocitos e monocitos começam a cair, podem telefonar para a empresa funerária. O caso está perdido, não importa do que quer que seja. Isso é uma coisa muito interessante, porque há muitos anos atrás eu tinha laboratório também lá com Gastão Fleury, e aquilo ficava em pé, não tinha muitos médicos. Então, sempre aparecia médicos para conversar com ele, cirurgião, um dia aparecia cirurgião, falando muito, então eu disse a ele aqui, você precisa saber uma coisa importante. Na minha experiência de patologista, a apendicite é a moléstia mais rara que existe. O que acontece comumente é que, principalmente mocinhas, chegam a determinada vida, num determinado momento da vida, apresentam uma dor aqui na fossa de
Então, ele juntamente com isso aqui tem uma temperatura mais ou menos elevada. Chama-se o médico vai lá, passa aquilo, dói ali, tal coisa, tem febre, aí tem apendicite. Tira seu apêndice, vai para o laboratório, não tem nada, o apêndice é normal. Eu sempre fazia diagnóstico aí de apêndice de mocinha. Isso aqui é a crise ovular. E frequentemente se manifesta com essas dores. Às vezes, e quando a gente diz uma coisa dessa, às vezes a mãe vem com aquelas famosas discussões. Mas ela já tem a menstruação há mais de 10 anos, só agora que apareceu isso, é claro. Primeiro precisa sensibilizar o órgão, para depois desencadear. Senão não faz coisa nenhuma, tá? Ninguém compreende. Mas, então chamava isso apêndice. Sim, muito bem. Então um dia, ele me manda um apêndice lá, com um bilhetinho. Até aqui vai esse apêndice para se melhorar a sua estatística. Ela me passa um apêndice, tem um apêndice muito sério, viu? Aquela cerosa toda, com a faixa de pulso, e cortado quase, não tinha estrutura de apêndice nenhum, fiado, mas cortei, fiz isso lá. Olhei no microscópio, fui imediatamente ao telefone, isso aqui, fulano, caso ruim, viu? Seu doente está morto. Eu dei uma vasta de uma gargalhada do outro lado. Mas, velho, ele está tão bom que até me pediu alta, já. Já no dia seguinte, diz, então está morto mesmo. No dia seguinte, ele chega lá, mas, velho, você tem uma língua, hein? O doente morreu de madrugada. Mas, veja aí, qual é a... Mas como é que é isso, cara? Escuta, no exame histológico, só tinha neutrófilos de núcleo redondo, não era nem segmentado. Quer dizer, a medula óssea estava incapacitada de formar os glóbulos corretos. Então jogava aquilo, forma as inaturas que são os mielocitos, ou mieloblastos, ou promierocitos, e essa coisa toda, entendeu? E não tinha nenhum eosinófilo na lâmina. Então é claro, não precisa ser sábio, não precisa ter coisa nenhuma para dar um prognóstico dele. Olha, está perdido o caso mesmo. Então não há moléstia grave, nem moléstia simples, compreendeu? O que há? Um terreno favorável ou um terreno desfavorável. Pronto, e acabou. Então, quando o terreno é favorável, vai tudo muito bem. Quando o terreno é desfavorável, olha, salve-se quem puder, porque não pode fazer nada. Não, isso tem uma importância muito grande, porque, conforme já disse, como é feita a medicina, ela é uma arma contra os próprios médicos. Olha, ao passo, quando se conhece como é que são as coisas, tudo muda de figura. Né? Então, inicialmente o eosinófilo vai a zero. No dia seguinte já começa a aparecer 1% de eosinófilo. Depois vai, até determinado momento chega até acima do normal. Vai a 4, 5, a 6% do eosinófilo. Quer dizer, a evolução boa de uma moléstia qualquer. Agora, na fase de cura da moléstia, os linfocitos sofrem. Os linfocitos têm que ter a mesma imunidade. Vai aparecer a imunidade, os linfocitos vão subir. Depois eles saem para essa fase normal. Então, veja o seguinte: o exame hematológico dá informações genéricas. Pode dar até informações específicas. Por exemplo, você pode ter uma leucemia. Então dá informações específicas. Mas geralmente informação genérica. E serve para isso, para mostrar o estado do indivíduo. Então, se a coisa for evoluir bem, o exame hematológico está indicando que está evoluindo bem. Lá na Santa Casa, deu entrada há tempos atrás, uma coitada de uma mulher que veio lá do norte do Paraná. E como? Tinha uma vasta de uma escala de decúbito aqui, que o saco e a coluna lombar estavam como estão lá na anatomia. O coitado do marido, chorando, contou que eles ficaram na miséria porque venderam o sítio, tiveram que vender o sítio para comprar todas essas porcarias, assim chamadas modernas.
E ela cada vez pior, e chegou ao coma e ela não tinha lugar para morrer, então foi levada na Santa Casa. Esse caso caiu para um residente, não é estagiário, ele estava no 5º ano, estava em estágio, e ele veio falar comigo. Eu fui lá ver, eu não posso fazer nada, está na mão de médico, eu não sei que você entrar em conchavo daí com a enfermeira, não vê, ele pode fazer alguma coisa. Ele conversou com a enfermeira ficou com tanta pena da moça que resolveu topar a parada. Então ela foi fazendo. A coisa foi melhorando, ela saiu do coma, aquela coisa toda, etc. Ela tinha 8 fístulas de osteomielite aqui ao longo da coxa e da bacia. Exatamente, era tudo que o marido possuía foi gasto nessas porcarias desses antibióticos. E ela acabou. Mandei fazer exame hematológico, botei a mão na cabeça. Coisa está ruim, muito ruim. Porque ela tinha uma grande neutrofilia, grande desvio para a esquerda, porque quando os bastonetes estão acima de 5%, acima, isso aqui se chama desvio para a esquerda. Desvio para a esquerda está sempre indicando necrose de tecido. Sempre. Não importa qual seja o caso. E ela tinha um grande desvio para a esquerda, claro. E, porém, ela dava 12% de linfocitos e 2% de monocitos. Olha, isso aqui está ruim, está muito ruim. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, está depois. Conta. No fim de um mês, novo exame hematológico. Firme os 12 linfocitos e os 12 monocitos. É importante. Vamos continuando. Olha, bom, no fim desse mês, ela conseguia andar, assim, apoiada na cama, na grave, 2 fístulas de osteomielite fechadas, não sei ainda. Então, aí nós estamos aqui, vai para casa, vai fazer isso, vai fazer isso, escrevemos tudo direitinho, o que ela tem que fazer, vai tomar esse remédio, não vai não sei o que, não sei o que mais, aquelas coisas, vamos fazendo isso. Porque faz só, cada mês volta a ter. No outro mês voltou o exame hematológico com 12% de linfocitos, 2% de monocitos. No 3º mês a mesma coisa, no 4º mês a mesma coisa, no 5º mês a mesma coisa. Isso aqui, como é que nós vamos fazer? E foram insistindo, mas está se alimentando bem, está alimentando assim, fazendo isso, estou fazendo, fazendo, muito bem. No 6º mês, já o exame hematológico é 15% de linfocitos. A coisa vai indo. Vamos ver, vai continuando. No 6º mês continuou 15%. Depois, no 8º mês, já estava em 18% de linfocitos. Puxa, essa medula óssea está começando a reagir. Então, ainda bem. Foi no fim do ano, tinha se estabilizado 20% de linfocitos. Mas ainda não está bom, porque monocitos estavam 3%. Olha, pegou 2 anos para ter um exame hematológico normal, de 25% de linfocitos e 6% de monocitos. Mas também nessa ocasião, fecharam-se todas as pistas de osteomielite e ela ficou completamente igual. A pessoa fazer isso, porque o antibiótico que faz exatamente isso, inibe a imunidade. Só que acontece o seguinte, o indivíduo está com uma moléstia qualquer, com febre elevada. A febre é uma reação de imunidade. Todo mundo tem medo da febre. Ai do indivíduo que não tem a febre quando tem que ter. Então, tem a febre. Aplica o antibiótico, cai a febre. Todo mundo, tá vendo? Formidável. Aí curou. Ele vai esperando que curou. Vai esperando. Acabou com a imunidade do indivíduo. Foi isso que aconteceu. Não vê mais nada. Então, é isso que é de uma importância extraordinária, não é? Então, conforme ele disse, conforme eu mostrei aqui, a anatomia patológica só tem importância quando interpretada à luz da alergia. A gente faz um exame de miocárdio, como aconteceu nesse caso aqui. E nós encontramos 1 ou 2 ou 10 ou 20 ou quantas fibras quiserem, por exemplo, tomadas pelo leishmania do
do tipanossoma. Mas é só isso, sem nada importante. Então, se esse indivíduo vivesse mais tempo, claro que a gente não ia encontrar mais nada no caso. Quer dizer, o organismo não deu confiança para essa estimar e não aconteceu nada. Foi tudo muito bem. Então, não é a causa que vai fazer alguma coisa, não é que a causa não faz absolutamente nada. Tá bem? Agora, então é o seguinte, é importante saber a expressão do SRE. Então, é o exame hematológico, que é o exame fundamental do nosso organismo. É o único exame que tem. Os outros não vai nada. Muito bem. Então, tem outra coisa muito importante. Quando Richer deu a conhecer a anafilaxia, essa experiência foi repetida em outros países. Foi repetida na Alemanha, foi repetida na França, porque ele fez isso lá, na Riviera, e lá em Paris, no Instituto Pasteur, repetiram as experiências dele. Repetiram na Bélgica e todo mundo ficou assombrado. Por quê? Em Paris usaram 10 cachorros e só um teve anafilaxia. Na Alemanha fizeram com 20 cachorros e só um teve anafilaxia. Em Bruxelas usaram 10 cachorros e nenhum teve anafilaxia. Como é que é isso? Então todo mundo então, Richer teve muita sorte, porque logo o primeiro cão que ele pegou, ele não deu anafilaxia. Passou-se o tempo, ele ficou soube o seguinte: o cachorro de rua tem uma moléstia chamada sinomose, que quando não mata, determina a imunidade. Então, os anticorpos sinomose funcionam como tampões em relação à anafilaxia. Não permitem que se realize a anafilaxia. Não é? Como é que é isso? Bom, isso é uma coisa importante. Vamos pegar um coelho agora e vamos injetar o soro de cavalo. E depois disso nós vamos pegar carvão mineral e injetar substância. No fim de um mês, nós vamos dar doses desencadeantes. O que é que nós vamos obter? Nada. Como é que é isso? Bom, aí a gente vai examinar a microscópio aquele local onde a gente injetou carvão mineral. E nós vamos encontrar uma reação do sistema retículo endotelial ali. Uma reação dos peptídeos, dos salicoides, com o fim de eliminar, ou destruir, ou neutralizar essa substância estranha que nós colocamos aqui embaixo da terra. Muito bem. Então, isso é conhecido em patologia com o nome de bloqueio do sistema retículo endotelial. Então, é assim, lei, patologia. Quando o sistema retículo endotelial estiver bloqueado por uma razão qualquer, não existe choque físico de corpo. Então é o seguinte: o cachorro que teve sinomose bloqueia o sistema retículo endotelial. Então a gente vai produzir anafilaxia nele, não dá. Está bloqueado o sistema retículo endotelial. Né? Bom, de conclusões práticas. Práticas, acho que nenhuma, porque é que vai fazer medicina, não é muito chato. Mas, para compreender a medicina principalmente, o indivíduo que tem uma coisa qualquer, se nós conseguirmos produzir uma outra, ele para da primeira. Deve estar lembrado na aula de quinta-feira que você veio, né? Eu falei, dei alguns aforismos de Hipócrates. Dizia um deles: o indivíduo que tiver epilepsia, crises convulsivas,
e adquirir a quartã, que é uma das coisas de maleta, ele se cura da epilepsia. E, nesse século, um patologista alemão, Wagner von Aurich, aliás, neurologista, não patologista, neurologista, aplicando esse princípio, esse aforisma de Hipócrates, no indivíduo que tinha sífilis cerebral e por isso mesmo estava com crises convulsivas, inoculou-lhe a quartã. E ele sarou das convulsões, sarou da sífilis cerebral. Então, daí por diante passou-se a tratar a paralisia geral, que é a forma de sífilis cerebral, por meio da inoculação pela malária. Quando a malária pega, o indivíduo sara da paralisia geral. Mas se não pegar, eu fiz autópsia de indivíduos, do que esse, com 100% de parasitenia. Caíram mortos em determinado momento, mas não apresentaram absolutamente nada. Quer dizer, com a amnesia absoluta. Então, eles possam garantir o seguinte: se o indivíduo tiver câncer, e nós conseguimos produzir uma molécula infecciosa, por exemplo, ou uma outra coisa, ele sai do câncer. Entendeu? Bom, esse que se chama o deslocamento do órgão de choque. Tá bem. Então, vou dizer o seguinte: é evidente que Hahnemann observou isso, viu isso nitidamente. Porque toda a terapêutica do Hahnemann se baseia no deslocamento do órgão de choque. Então, todos sabem perfeitamente, se aplica um medicamento homeopático. Se tiver o deslocamento do órgão de choque, ele sara. Mas não há dúvida nenhuma. Agora, não se esqueça que esse órgão será deslocado, não é propriamente por causa do medicamento, também por causa do organismo. Se o organismo se opuser a esse deslocamento, esse medicamento não vai fazer nada. Não vai funcionar. Claro. Então, é o seguinte, eu conto sempre um caso, esse caso foi notado. Aquela... Como é que chamava? Maria de Luz Salomão. Isso, Maria de Luz Salomão, lembra? Uma vez ela foi me procurar, especialmente, porque ela formou-se em medicina com minha aluna na faculdade de medicina. Mas, maravilha, tal coisa, não gostou da medicina, e foi se interessando pela homeopatia. Ela não clinicava, nem nada disso, não precisava clinicar, nem nada, mas se interessava por aquilo. Então ela tinha um sobrinho que sofria de uma tremenda otite média crônica, sempre aquilo pulsando, aquela coisa, o menino vivia sempre aborrecido, aquela coisa toda. Os pais levaram o menino aos Estados Unidos, tal coisa, e voltou de lá, acho que até pior ainda, essa coisa toda, né? Então, um dia ela me aparece com um tremendo complexo de culpa, porque ela fez o tratamento pela homeopatia, o menino sarou. Claro que a família não queria, de jeito nenhum. Mas o menino, em um determinado momento, insistiu, porque a família dizia aquela coisa de sempre. Mas aí nos Estados Unidos nós levamos, isso não conseguimos nada, como é que é isso? Muito bem. Ela fez, aplicou, e o menino sarou. Mas uma semana ou 10 dias depois, o menino teve uma crise apendicular aguda, foi levado de urgência para o hospital. Foi operado, tudo correu bem e tal e coisa. Ela ficou com um complexo de culpa por isso. E foi falar comigo, porque ela achava que ela que tinha produzido a apendicite no sobrinho. Digo, mas é claro que foi você, como não? Pois então, você não sabe que o Hahnemann se baseava exatamente no deslocamento do órgão de choque? Se não tivesse acontecido essa apendicite no menino, ele não teria sarado, é claro. Normalmente, a homeopatia pretende deslocar isso para a pele, por exemplo, né? Mas, por uma razão qualquer, cada um tem o seu órgão de reação. Essa reação foi parar no sistema bursa, que ele faz parte exatamente do apêndice. É por isso que ele teve apêndice aguda. Mas que foi você que produziu? É claro que não precisa ter complexo nenhum. Mas se não tivesse produzido, ele não teria sarado.
Está vendo a importância do conhecimento desses mecanismos de moléstia e como o organismo se defende? A França é o país dos notáveis processos, existe até um livro, os grandes processos da história. E acho que até, se não me engano, deve ser os sexuais, entendeu? E um dos processos que tem lá é exatamente de um casal, cuja mulher era asmática. E o marido sempre assistindo aquelas triviadas da mulher e tudo mais. Um belo dia ela entra naquelas crises subentrantes, né? Vem os médicos, falam uma porção de coisa, não sei o quê, não consegue nada, a mulher cada vez pior, olha coisa. O marido ficou de tal modo desesperado que apunhalou a mulher. Resultado, a mulher saiu da água. E o marido foi parar na cadeia. E porque a justiça não quer saber de nada. O marido não apunhalou para curá-la. Então, foi parar na cadeia. Está vendo? Coisa nítida. O deslocamento do orbichoque. Quer dizer, o marido fez aquilo que os médicos deviam ter feito e não fizeram. Não uma coisa de dúvida, não dá, é claro, mas tinha meios para fazer. Eu vou te mostrar já já. Então aí, deixa eu dar um pulo. Então, é o seguinte. Quando apareceu o soro não curava pelo fato de ser anti-disentérico, ou anti-meningocócico, ou antitetânico. Mesmo porque aconteceu o seguinte, os estudos queriam saber como é que funcionava o soro, mostraram o seguinte, a toxina tetânica penetrava dentro da célula nervosa, penetra mesmo. Porém, os anticorpos contidos no soro não entram na célula nervosa. Então, os médicos não só compreendem uma terapêutica se a coisa for contra aquela, né? Quer dizer, a toxina tetânica está lá, vem o soro antitetânico contra ele e destrói ou neutraliza. Então, acharam, mas isso é uma besteira aplicar o soro. Se o soro não entra dentro da célula, não adianta nada. Nada. Mas por que o soro funcionava? Funcionava porque produzia a moléstia do soro, ora essa. Então é o seguinte, indivíduo com tétano, toma o soro antitetânico, não tem moléstia do soro, não vai sarar do tétano, não vai morrer. Como não? É uma coisa, tem uma meningite, toma o soro antimeningítico, não tem doença do soro, não vai sarar da meningite de jeito nenhum, vai morrer. Como não? E assim por diante. Tem um colega que no começo da vida dele, um colega lá na Santa Casa, que no começo da vida dele, ele fazia plantões num hospital que chamava de câmara da morte. É um hospital de descarga do NPS. Aqueles caras que vão morrer, eles mandavam para lá, para não atrapalhar a vida naqueles que estavam tratando da treva, né? Então, um dia ele veio falar comigo por um negócio de uma coitada que tinha um câncer de estômago, já com metástase, o fígado tudo cheio, essa coisa cheia. Porque se era possível fazer alguma coisa por ele, digo, escuta, experimenta um soro desse, vê se está dando soro tetânico, qualquer soro, e aplica mesmo, vamos ver que bicho dá. Aplicou, né? Depois disse assim, aplicou uma vez, aplicou duas vezes, aplicou a terceira vez, nada, não dava absolutamente nada, não? Mas o que tem que acontecer? Isso tem que aparecer a moléstia do soro. Vamos esperar, às vezes um pouco tardia, não tem importância, né? Esperou mais uma semana, mais outra semana, nada. Então ele ainda repetiu as doses. Digo, você é louco. Você vai produzir uma anafilaxia, né? Não é? Mas não aconteceu absolutamente nada. Passou mais uma semana, o doente morreu. Claro, não precisava de energia, não reagia mais. Não é? Mas então é o seguinte, se o indivíduo tiver um câncer e conseguirmos produzir uma moléstia qualquer, pode estar certo que ele está no câncer. Isso já existe até um livro publicado por um inglês, que ele corrigiu os casos que foram publicados, os casos perfeitamente documentados. E eu na família tenho um caso desse. Minha irmã, tenho uma irmã que aos 35 anos de idade, ela me disse que estava se formando uma chaga na mão esquerda. Eu disse, olha, isso não é comigo. Você vai direito para o cirurgião. Foi lá, calcou o cirurgião, examinou, etc. Tirou o material para o examinamento patológico e confirmou um câncer de alta, hoje chamado de alta malignidade. Mas que é exatamente porque é altamente imaturo. Bom, estou bem. Então, quando
ficou aquilo pronto, eu fui falar com o cirurgião, expliquei a ele, olha que você não vai fazer aquelas operações que vocês costumam fazer. Os cirurgiões querem mostrar que são capazes de tirar tudo do organismo. Não, não vai fazer nada. Você vai tirar só a mão para efeito psicológico e acabou. Tem caso perdido, não sei o que fazer. Esse negócio de tirar peitorais, de abrir o tórax para tirar a cadeia ganglionar, nada, isso não vai fazer nada, viu? Tá bem. Tirou uma mama só, mas ele depois mostrou. Tirei esses ganchos aqui das filas, aí tá, gancho, tomar tirar metaças, tudo, nós vimos. Tá bem. Passou uns 2 meses, recidiu tudo na cicatriz. Ficou uma floresta de couve-flor ali. Eu botei a mão na cabeça da gente e agora. Fui por aquilo para ver se faz o seguinte, limpa, faz uma curetagem, limpa, está aí, ela está perdida. Uma bobagem. Ah, não, mas não poder fazer isso, a gente faz uma plástica. Ah, nada de bobagem. O caso está perdido, você limpa para ter esse deixa ela morrer de casa. Agora eu perdi, só 5. Um mês depois, um mês ou os 40 dias, mais ou menos, não sei como especifiquei certamente, ela teve uma pneumonia. Morreu uns anos atrás com 85 anos de idade. Acabou o câncer, acabou tudo. Coisa elementar. Mas hoje, sabe como é que é, não? Com a propaganda da indústria farmacêutica, os médicos acreditam em antiblástico, em citostático, é o tipo de ensaio, não? Tem uma célula crescendo lá, a gente joga anticélula em cima e fica dando uma ingenuidade que não tem nexo, não adianta nada. Então é o seguinte, se o indivíduo tiver uma coisa e nós conseguimos produzir outra, ele está médico. Muito bem. Então é o seguinte, antigamente, é o seguinte, por exemplo, os árabes usavam muito a tatuagem, baseado na observação deles, de que a tatuagem ou impedia o desenvolvimento das moléstias, ou, se a moléstia aparecesse, teria uma evolução muito grande. Observação notável. Observação extraordinária, né? Isso aqui numa época em que não havia indústria nenhuma, e por conseguinte, não havia antracose pulmonar, não havia nada dessas coisas, isso era uma coisa extraordinária. Mais tarde, Jenner aplicou o mesmo princípio, porém inoculando nessas carificações que não fazem tatuagem, inoculando o vírus ou pelo menos a seiva daquela moléstia chamada vacina, e substituiu a vacinação contra a varíola. Talvez que a sabedoria desses povos milenários era uma coisa verdadeiramente extraordinária, coisa que não existia dessas coisas. Então, é o seguinte, na Primeira Guerra Mundial, as tropas coloniais francesas foram destruídas pela tuberculose. Eles nunca tinham tido isso lá na África. Foram para a Europa, onde todo branco tem, pelo menos, a infecção tuberculosa, infectados de... foram dizimados. Na autópsia, o pulmão era uma caseificação total, de cima a baixo, e o pulmão limpinho de qualquer antracose. Quer dizer, não tinha a tatuagem do pulmão, né? Ao passo que os brancos, com a antracose, que é o depósito de carbono no pulmão, a tuberculose vai tendo uma evolução mais lenta. Se prolonga, ele pode ir até para a curva perfeitamente. Bom, muito bem. Nesse tempo, antigamente, se usavam funções de diversos tratamentos. Hoje não se usa mais. Se tem para o médico, ele dá uma gargalhada. Porque hoje os antibióticos, que resolvem todos os problemas, perfeitamente, só que não vê resolução absolutamente nenhuma até hoje. E esses medicamentos havia a ventosa. A ventosa como? A ventosa como que é? Você tem um copo. Esse copo
pega-se um algodãozinho, divide em alto, joga no copo, deixa seu copo, as costas. Pode pôr, pode ser a hora de uma articulação, o que seja. Isso aqui dá puxa. Então, o barco se forma aqui. Então, a formação de um hematoma. Isso aqui, o deslocamento de óleo de choque. Usava-se o abscesso de fixação. Para físico elementar, 1 centímetro cúbico de terpentina, injetado subcutâneo aqui na coxa. Se o indivíduo apresentasse um abscesso, ele parava da moléstia do corpo. Porém, qual é a explicação disso? Dizia-se que ali puxava a moléstia para aquele local. Então, suponha, o indivíduo está com uma pneumonia, faz abscesso de fixação, depois examina-se se pus na bacteriologia, o que vai encontrar? Nada. Então não puxa coisa nenhuma. Claro, essa confusão simplória. E acabou-se com a fixação que tem mais. E vai por aí afora. Então existia a menstrual do cadastro. Eu sempre me esqueço essa do aparelho, olha. É um aparelho muito bonito, você talvez lá no Ferroviário, lá da Santa Casa. É um tambor e tem umas lâminas. Então a gente acorda do tambor, as lâminas que não deixaram lá dentro. Então ele pega o tambor, encosta nas costas do indivíduo, você fica rapidamente, e lâmina a pele. Aí a gente aplica o copo da ventosa. Aqui fica uma coisa de mulher, uma beleza. Meu pai, há 60 anos, começou a insuficiência cardíaca dele com edema abdominal. Lá foi o médico, lutou, ele estava morrendo já. Ele não teve dúvida nenhuma, fez a ventosa cardápia. Ele nem tinha um aparelhinho, fez até com bisturi, ganhou a pele com bisturi, porque qual foi isso? Eu tive que expulsar minha irmã de casa, porque queriam deixar o médico. Claro. A gente vê uma pessoa, um indivíduo, maltratar um doente desse modo, é claro que tem que voltar. Mas eu botei para fora de casa. Mas meu pai ficou completamente bom. E ele viveu 4 anos de vida praticamente inútil. Depois disso. E ele estava morrendo, hein? Já estava morrendo. Então, medicamentos verdadeiramente heróicos. A sangria também é considerada coisa, e quando se fala, logo o médico vem com aquela ciência dele, né? Porque a volemia, não sei o quê, ele já sabe o que é volemia, o que é essa coisa, está sacando qualquer coisa, só para ocultar a ignorância que ele convida, não é? Porque Crivellier era o médico de Chopin. Chopin era tuberculoso. E um belo dia ele teve uma daquelas hemoptises que alagou a sala, e caiu morto, praticamente morto. Só vou chamar o Crivellier. O Crivellier chegou lá, viu o Chopin lá estendido, fez uma sangria, uma enorme sangria. Todo mundo ia dizer, mas o doutor passou o sangue para fora, ainda vai tirar mais sangue? É isso mesmo. Porque se ele estava lá inconsciente lá no chão, é porque não tinha perdido, não tinha botado para fora a quantidade de sangue que tinha esse corpo. Fez essa sangria, o Chopin viveu ainda mais 4 anos, perfeitamente bem. Hoje, o que acontece com o caso desse? É claro que ele está morto. O mínimo que vai fazer é uma transfusão de sangue. E acaba de matar, não é? Está vendo? Então, veja o seguinte, se vai por aí agora, tinha os cataplasmas de linhaça, de mostarda, etc. E tinha cataplasma de várias substâncias, não? Agora, quanto à terapêutica, existem teoricamente, qualquer medicamento pode ser um dessensibilizante. Por quê? O que nós vemos, o que acontece aqui com o óleo de choque é a ação da legema. Então, aquilo que o indivíduo vai apresentar, a manifestação, a sintomatologia, enfim, é devido à ação da legema sobre o órgão sensível, o órgão de choque. Então, isso se chama um termo de hipersensibilidade. Muito bem. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ter sensibilidade. Teoricamente, qualquer medicamento pode ser considerado um hipersensibilizante. Por exemplo, que eu dei há pouco. O indivíduo está com uma dor de cabeça.
Ele toma um comprimido tipo analgésico, desaparece a dor de cabeça. Por que desapareceu? É exatamente porque dessensibilizou. Porque em outros casos, um outro indivíduo, ele pode funcionar como hipersensibilizante. Então, em vez de curar a dor de cabeça, vai piorar ainda mais. Né? Então, é isso que é um dessensibilizante. Isso teoricamente. Agora, na prática, existem dessensibilizantes mesmo extraordinários. O mais comum deles é o cloreto de cálcio. O cloreto de cálcio pode ser considerado a panaceia universal. Eu digo sempre para todo mundo que aquilo que a gente não curar com cloreto de cálcio não cura com mais coisa nenhuma. Existia, no tempo que se fazia medicina, uma injeção chamada apenil. Exatamente por causa da febre do fêmur, não? Apenil, quer dizer, sem fêmur. Está vendo aí? Era cloreto de cálcio e ureia. Cloreto de cálcio 333 miligramas, ureia 666 miligramas. Tão espetáculo. Era uma coisa verdadeiramente inacreditável. Impressionante, viu? Era verdadeiramente impressionante. E eles davam uma coisa qualquer, a gente dava um apenil, para daí a pouco o doente parecia ter uma criança na boca, viu? Porque não estava acreditando nele. Exatamente. Por quê? A febre do fêmur agrada o indivíduo moralmente. Aquilo é queimadura da pele, das mucosas, dos olhos, de tudo. Está tudo queimando. Ele não pode comer, não pode tomar um pouco d'água, porque as mucosas todas aqui da boca, das respiratórias, e do esôfago, tudo está queimando um pouco. Então eu vi casos de chegarem lá do hospício de Gisele, completamente arrasados moralmente, aplicavam uma injeção de apenil, meia hora depois esse indivíduo parecia uma criança roupa. Ele não estava acreditando o que estava se passando com ele. Era uma coisa louca. E aqui então, numerosíssimos casos, tivemos dessas coisas aí, para qualquer mulher. Então, a gente pegava a bula do apenil, dava a aplicação desse em todas as assim chamadas especialidades médicas. Mas por que isso? Porque não importa a manifestação que o indivíduo tenha. Não adianta nada de dar diagnóstico que é no olho, ou é na garganta, ou é no fígado, ou é no rim, onde quer que seja. O problema é sempre o mesmo, não tem uma hipersensibilidade. Então a gente aplica o apenil, desaparece a hipersensibilidade do indivíduo. Hoje não existe mais. Não existe porque a gente está progredindo. Se era provido em vocabulário. Então, e de mais a mais é o seguinte, tinha um apenil. Teve um colega que andou correndo as farmácias da periferia de São Paulo, porque em farmácia aqui sempre encaixa medicamento, né? Então ele conseguiu 15 caixas de apenil. Pagou num câmbio negríssimo, hein? Cada caixa, conforme a farmácia, ele comprava. Ou a 15 cruzeiros, ou a 20 cruzeiros, ou a 25 cruzeiros. Tem 5 alforjes pela caixa. Estava no câmbio negro, hein? Só por isso que não dá lucro. Não interessa a ninguém. Mas pode se tomar por via oral. O efeito analgésico, é claro, que num caso de moléstia do fêmur, a gente não vai dar via oral porque custa. Dá pelo menos uma semana para começar a dar o seu efeito. Não, uma coisa assim aguda, grave, assim, não se pode esperar, não? Mas uma coisa crônica pode se tratar assim, desse modo, não? Então, cloreto de cálcio. Outro é o sulfato de magnésio. Esse eu uso mais quando se trata de sistema nervoso. Há tempos atrás, em Sorocaba, uma moça estava de motocicleta e não viu dessas estupidezes, dessas lombadas que faz agora na rua para evitar o excesso de velocidade. E ela passou para a velocidade de carro. E foi tirada lá longe. E é claro que ficou espatelada. Padre Cresce perdeu todo o movimento daqui para baixo. E
É claro, foi lá, eu vou passar para o hospital, para o coisa, etc., acredita para o neurologista. Neurologista eu peguei, né? Questão anatômica da medula cervical. Bom, um dia os alunos da Sorocaba me perguntaram se a questão anatômica da medula era muito grave. Eu disse, bom, concordo. Se for da medula lombar, dá para viver uma semana na maioria. Mas se for da medula cervical, se durar 1 minuto, foi demais. Como assim? Foi dar uma moça assim, já alguns meses, de modo que isso é comoção da medula. Podemos levar lá para fazer? Vamos ver, primeiro, para depois da minética, como a medula. Não tem graça. Vamos fazer sulfato magnético. O neurologista permitiu. Claro. O permitiu porque ele não conhecia isso aí, não sabia isso aí. Não sabia que dava parada cardíaca. Ele disse, escuta, moço, eu já expliquei isso milhares de vezes. Nunca vi isso. Preciso de bobagem. Ah, só permite isso se um médico recitar. Eu digo, bom, acho que eu sou médico, mas no caso, se não acreditar que eu sou médico, você vai dizer que um médico lá do hospital, da faculdade, receitou. Foi explicar. A moça está andando, tá? Está andando. Não está andando perfeitamente bem, mas está andando. Lá está não anda, está toda indo. Toda muito bem. Agora tem aqui, na Santa Casa tem um rapaz, a mesma coisa, mas esse deu um pulo de uma lagoa e devido a enxurrada, tomar conta que as dunas, ele pegou a cabeça dentro da duna. Está completamente tetraplégico. O meu conterrâneo no hospital, exatamente porque tem um deputado, o Ramon, já conhece alguns casos dele. Então, isso é só uma cepa da raça. Aquela especialidade de abacaxi, não? Isso aqui para Santa Casa, eu já mandei já, o sulfato magnético. Mas ele já tomou só uma, por enquanto, colateral. Mas é exatamente isso, porque isso que ele está apresentando é uma hipersensibilidade. Então tem que ter sensibilidade. Bom, pode ser que no caso, por exemplo, o sulfato magnético não funcione.